desafio para o profissional de harmonização é quando nós temos a queda dos tecidos faciais, que provocam aquele aspecto de derretimento, que é a flacidez. Muitos de nós estudamos isso o tempo todo, né? E sabemos que todo o processo de envelhecimento começa desde a base óssea, passando por toda a estrutura das camadas de gordura que vão se hipertrofiando no rosto e chegando também na derme e também, por que não dizer, na epiderme, que acaba sentindo também os efeitos do envelhecimento. E esse aspecto de rosto derretido, que é a flacidez, é o grande desafio de todo profissional de harmonização orofacial. E por que é um grande desafio? Por uma razão muito simples. Com o passar do tempo, no processo de envelhecimento, vai ocorrendo a ação da gravidade sobre exatamente os tecidos que vão perdendo sustentação. E um dos tecidos importantíssimos para a manutenção dessa sustentação é o tecido adiposo. Nós temos as camadas profundas de gordura e as camadas mais superficiais. E em muitas pessoas, essas camadas acabam ganhando hipertrofias, provocando um peso excessivo sobre a pele, e aí o processo de flacidez que vai surgindo com o passar dos anos. Muitas das vezes, até para efeitos de cirurgia plástica, é um complicador, porque dependendo do peso que isso exerce no rosto, fica difícil para a gente tentar puxar tudo para cima. E a gente não pode esquecer também que quando nós temos envelhecimento facial na parte inferior do rosto, na metade do rosto, nós temos também na parte superior. E não adianta só você corrigir um lado sem corrigir o outro, senão fica uma coisa um pouco estranha. Então é um grande desafio para o profissional da harmonização que precisa fazer um refino no combate a essa flacidez. E onde está esse refino? Um dos aspectos importantes é você minimizar o peso desse tecido. E uma estratégia extremamente importante é você promover a diminuição dessa camada de gordura hipertrofiada. Quando nós falamos de gordura localizada, nós não estamos falando apenas de gordura na região de papada, mas também na região onde se provoca essa queda dos tecidos, dando aquele sinal de Jaws, que a gente sabe que é quando a camada de gordura, quando a pele começa a ultrapassar a linha da mandíbula. E aí dá um aspecto muito complicado de envelhecimento. Quando nós aliviamos esse peso, nós produzimos uma condição melhor para que no momento em que formos fazer o lifting, que pode ser feito de diversas formas, com bioestimuladores, a gente pode fazer esse lifting utilizando o ácido hialurônico reticulado de vários crosslinks. Nós podemos também fazer esse link utilizando fios de sustentação, que pode também ajudar na elevação dessa face e também na modulação, né, dessa linha mandibular, dando um aspecto mais jovial para o paciente. Então, um dos pontos que nós colocamos no nosso livro, Protocolo Lifting Express, que é o lançamento agora da editora Napoleão, é exatamente isso. Uma das fases do protocolo é diminuir esse peso. Só que a diminuição desse peso precisa ser muito bem controlada, porque nós utilizamos substâncias que, se aplicadas de maneira errada, e quando a gente fala de maneira errada, a gente fala de local e dose errada. E nós podemos produzir um efeito ruim. O primeiro deles é uma flacidez excessiva, porque você não pode remover toda a camada de gordura que tem embaixo da pele, porque a gordura ela sustenta a pele. Se você exagerar, né, na lise dessas gorduras, você pode provocar flacidez, certamente. É o que acontece quando você faz lipo de papada, né, não cirúrgica. O que acontece? Você pode, se você tirar muita camada de gordura, a pessoa fica com uma flacidez no pescoço. Então, isso também pode acontecer com os colegas que fazem lipoaspirada de papada. A gente não pode esquecer que a gordura é importante sim para o nosso rosto, para o nosso corpo. E ela tem uma função não só fisiológica, porque ela fornece a energia para toda a maquinaria da pele trabalhar, que afinal de contas a derme existe um conglomerado de células que trabalham constantemente. A pele é o maior órgão do corpo humano. E a camada de gordura que está ali, ela não está ali por acaso, né? Ela fornece energia não só para a pele, como também para a musculatura.
Então a gente não pode tirar tudo isso, tanto do ponto de vista fisiológico, como também do ponto de vista estético. Pois se você eliminar tudo isso, o que vai acontecer? Você tem uma diminuição excessiva dessa camada, provocando uma série de problemas, como por exemplo, além da flacidez, as fibroses, que tem acontecido muito nas lipo de papadas cirúrgicas, né? Aquelas aspiradas. Portanto, primeiro desafio para o profissional de harmonização orofacial, quando vai trabalhar com essa flacidez, é modular essa camada de gordura. Mas aí, como é que a gente modula? Quanto que nós utilizamos de material? Alguns trabalhos sugerem que a gente faça uma prega na região e com o adipômetro verifique a espessura dérmica através dessa prega, que atinja uma faixa de pelo menos 2 centímetros, para poder fazer uma lise de gordura segura. Qual é o grande risco? Se você exagerar na dose e atingir camadas superiores da pele, você pode provocar até necrose de pele utilizando essas substâncias. Então, quando você vai fazer um tratamento com essa lise de gordura, você tem que ter consciência de que você está injetando o produto na dose e no local certo, porque senão você pode ter problemas. Mas existe um recurso muito legal que a gente cita, inclusive, no nosso livro, Protocolo Lifting Express, que é bem legal. Sabe qual é esse recurso? Vou te dizer agora. É a ultrassonografia. Isso mesmo. A ultrassonografia chegou para ficar na harmonização facial. Temos, inclusive, um outro livro que está sendo lançado justamente falando de ultrassonografia do ponto de vista estratégico para o profissional de ROF. Por quê? Porque com a ultrassonografia você consegue mensurar as espessuras das diversas estruturas da pele. Você consegue mensurar, por exemplo, a espessura dérmica, você consegue ver a qualidade do colágeno do paciente, você consegue também ver a espessura da camada de gordura, você consegue localizar o SMAS, você consegue localizar o músculo que está abaixo de tudo isso, e você consegue visualizar também a tábua óssea. Isso sem contar que com o recurso do Doppler você ainda consegue ver todos os vasos sanguíneos passando ali, dando para nós profissionais muito mais segurança na hora de fazer um injetável ou uma intradermoterapia, garantindo que a gente vai atingir a camada certa, com o produto certo e na dose certa. Esse é o grande desafio de todos nós profissionais de ROF. Porque quando nós olhamos para o rosto e a gente imagina, né, a gente sabe que a face, né, tem 80% de desvios anatômicos, ou seja, de cada 10 pessoas, 8 tem alguma estrutura diferente da outra. Então, de cada 10 pessoas, 8 pessoas têm nervo em lugar diferente, vaso em lugar diferente, né, gordura em espessuras diferentes. Existem anatomias totalmente diferentes entre os seres humanos. E isso é fácil de entender, porque a anatomia da face ela é estabelecida, né, no momento da gestação, no 3º mês, né, quando o filtro labial, ele é exatamente o fechamento disso, é como se fosse uma cicatriz desse fechamento, mas o desenvolvimento da face, ele ocorre a partir do momento que você nasce. Então a maneira como você amamenta o bebê vai determinar como vai ser esse rosto. A gente tem trabalhos científicos que mostram que, dependendo da maneira como o bebê é amamentado e dependendo dos hábitos parafuncionais que essa criança tem, como por exemplo o uso de chupeta errado, como por exemplo chupar o dedo ou coisas do tipo, interferem no desenvolvimento dentário da criança. Existem trabalhos de ortodontia mostrando essa relação que existe. Se nós interferirmos no desenvolvimento da face através do processo de amamentação, certamente isso impacta também para nós profissionais de ROF. Uma ruga ela vai ter impacto também de acordo com o desenvolvimento dessa face. Um rosto, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai formatando essas estruturas que lá na frente, quando começar a chegar o momento do envelhecimento, vai determinar de que jeito vai ser. Se vai ser mais de um lado do rosto, se vai ser mais de outro lado do rosto, ou coisas dessa natureza. Então é importante para nós, profissionais, termos essa consciência de que tudo tem um processo. Cada ruga tem uma história e ela precisa ser respeitada. E quando falamos em rugas, a gente não pode esquecer que nós temos 3 tipos de rugas principais, né, para a gente entender. Nós temos as rugas dinâmicas, que são as rugas que nós tratamos com toxina botulínica, que são aquelas rugas que surgem
de acordo com o movimento muscular. Normalmente são rugas perpendiculares ao movimento do músculo. E aí nós podemos tratar com vários fatores. A gente pode tratar normalmente com toxina botulínica, que já ajuda a diminuir bastante, mas nós sabemos que a toxina botulínica ela não tira ruga nenhuma. Ela apenas impede o movimento muscular que faz com que a ruga dinâmica surja. A gente não pode esquecer que mesmo onde nós temos as rugas dinâmicas, é preciso, por exemplo, tratar toda a base da derme, onde você tem a produção de colágeno. Porque quando você tem colágeno desorganizado ou colágeno já sendo depletado, o que vai acontecer? Vai surgir as rugas dinâmicas, que depois se transformarão provavelmente nas rugas estáticas, que é o segundo grupo de rugas. O que fazem as rugas estáticas? Elas são oriundas da perda de colágeno. A gente tem uma queda realmente da produção dessa proteína, que com o passar do tempo vai ocorrendo mesmo, e também o estilo de vida, que altera muito e muito na produção e na qualidade do colágeno. E esse é um ponto que eu gostaria de abordar um pouquinho mais agora. Não adianta você mexer numa pele, seja em qualquer estrutura que ela tenha, se você não tiver um colágeno de boa qualidade. O que significa um colágeno de boa qualidade? O colágeno de boa qualidade é aquele colágeno que você, quando você olha ao exame de ultrassonografia, por exemplo, você consegue enxergar como esse colágeno está organizado na derme. E na medida em que ele está bem organizadinho, tudo que você fizer vai ter resultado. Se você pegar, por exemplo, uma pele com um colágeno ruim, de péssima qualidade, ou de uma qualidade duvidosa, e esse tipo de colágeno ruim a gente encontra em pessoas de diversas idades. Por quê? Porque ele tem a ver com estilo de vida. O que é possível observar já ao exame de ultrassonografia é que, por exemplo, com o passar do tempo, as pessoas podem até diminuir a espessura da derme, mas a qualidade do colágeno, se ela tiver uma vida saudável, né, uma alimentação saudável, aquele estilo de vida que a gente se baseia naquele tripé, né, que é alimentação saudável, atividade física moderada e controle de estresse. Esses 3 pontos são fundamentais para a manutenção da saúde e o colágeno responde diretamente a isso. Então, quando você tem um colágeno organizadinho, ele pode diminuir a espessura, o que é normal com o passar do tempo, mas não a qualidade do colágeno. Então, nós encontramos, por exemplo, em pessoas jovens, colágeno desorganizado. E aí, quando você vai fazer um inquérito alimentar do paciente, você vai ver que ele não se alimenta bem, ele faz uso de açúcares refinados, ele faz uso de produtos refinados em grande quantidade, toma muito refrigerante, fuma. Enfim, sempre tem um fator ou mais de um fator que acaba colaborando para que esse colágeno fique de má qualidade. E o colágeno de má qualidade é ruim. Por quê? Porque o colágeno de má qualidade você não consegue ter muito resultado estético no rosto. Sequer é indicado para fazer bioestimuladores. Que não adianta nada você fazer uma bioestimulação numa derme que não tem os nutrientes necessários para fazer um colágeno de boa qualidade. Você vai forçar uma maquinaria celular que não vai ter condições de fazer um colágeno bom. Então, antes, num paciente nessas condições, com colágeno desorganizado, com colágeno ruim, que é possível saber ao exame de ultrassonografia, a primeira coisa que tem que fazer com ele é orientar esse paciente a rever sua alimentação, sua qualidade de vida. Não adianta nada você fazer isso, você não vai ter resultado. Você vai preencher, não vai dar resultado direito. Você vai fazer um bioestimulador, não vai ter resultado direito. Você vai fazer uma lise de gordura, piorou ainda, porque essa lise de gordura vai sustentar uma pele que tem um colágeno ruim, então vai ter uma flacidez muito pior. Então é preciso que nós, profissionais de harmonização facial, comecemos a entender a importância de cada vez mais estudarmos essa coisa maravilhosa que é a pele. E na medida em que nós aprendemos como se dá o processo de produção de colágeno, elastina e tudo mais, nós entramos numa área, nós expandimos, na verdade, a nossa área, para que a gente entre na área da saúde do paciente. Não vamos nos esquecer que antes de sermos profissionais de harmonização ou profissionais de estética, nós somos profissionais de saúde. E nós temos obrigação de promover estética com saúde para o nosso paciente. Uma vez que nós conseguimos estabelecer um colágeno de qualidade, aí sim nós podemos partir para as demais estratégias que existem na harmonização
para que a gente possa obter resultados importantes estéticos no nosso paciente. Quando nós falamos, por exemplo, quando nós olhamos para a face de uma pessoa, voltando àquele ponto inicial, onde um rosto ele é desenvolvido desde o momento que você nasce, né, o jeito que você vai ser amamentado, os hábitos parafuncionais desde o nascimento até a idade atual, né? Então o jeito que você come, as perdas dentárias, a maneira como você cuida da sua pele, tudo isso vai interferir no processo de envelhecimento. Mas é muito comum nós olharmos para um rosto e nós sabemos que o rosto, ele naturalmente ele é assimétrico. Se você pegar um rosto simétrico, a pessoa não fica com um aspecto natural. Se você pegar e fazer rebater o seu rosto no espelhamento através de um programa de computador, você vai ver que você vai ficar com um rosto totalmente desconfigurado. Rosto simétrico é só recém-nascido e ET. E aqui ninguém quer ficar parecendo com ET. O que significa? Significa que nós somos bonitos porque nós somos assimétricos. Mas é claro que a simetria tem limite, né? A gente não precisa também nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Precisamos respeitar as estruturas do rosto do nosso paciente, de maneira que a gente mantenha uma harmonia no seu rosto. A harmonização facial. A ideia não é transformar o rosto em outra coisa. A ideia é manter as características, né, que estão determinadas pela base óssea do nosso paciente e amenizar as marcas do tempo. Essa é a ideia. Harmonizar isso, é amenizar as marcas do tempo, conforme a gente já colocou no nosso primeiro livro e coloca sempre em todos os livros que a gente escreve aqui pela Napoleão. Porque amenizar as marcas do tempo é a grande estratégia, o grande desafio do profissional de harmonização orofacial. Você tem que fazer seu paciente sentir orgulho de falar a idade que tem, né? É muito bom quando as pessoas perguntam a sua idade, você fala, eu tenho tantos anos, né? E a pessoa fala assim, nossa, não parece que você tem essa idade. Isso é muito legal. Isso é sinal que você se cuida, isso é sinal que você se preocupa com a sua saúde, né? Você querer apresentar uma idade que você não tem, talvez não seja uma boa estratégia. Primeiro, que esteticamente é impossível você fazer isso. Você consegue até rejuvenescer um pouco a pessoa. Mas, a pessoa que fica o tempo todo obcecada por isso, precisa de tratamento psicológico, porque envelhecer faz parte da vida. É assim que é. A natureza, nós fomos programados para envelhecer com ruga, com cabelo branco, com tudo. Com flacidez, é tudo normal. Nós, como profissionais de harmonização, temos o desafio de fazer com que isso seja o mais retardado possível, de maneira mais natural possível. Todas as estratégias da estética, elas são voltadas para isso. A estética, eu chego até a brincar com uma frase onde a gente diz assim, que a estética é a arte de enganar o cérebro. Porque todas as estratégias de estética, todas, incluindo os eletrônicos, né, os lasers, enfim, os ultrassons, todos eles são voltados para quê? Para gerar a famosa inflamação controlada. Quando você está doente, quando você está com uma inflamação, você está com uma gripe, o que você vai? Você vai no médico, você vai no dentista, você vai no profissional de saúde, para quê? Para a gente tirar a sua inflamação e fazer com que você volte ao seu equilíbrio normal. Na estética, o que acontece? Na estética é o contrário. O paciente chega bom e você vai inflamar ele. Só por aí já dá para ter uma ideia da importância que é a anamnese. Se você pega um paciente, por exemplo, que já vem com uma doença crônica, do tipo diabetes, hipertensão arterial, artrite, doença autoimune, que são muito comuns hoje em dia, e você vai inflamar mais esse paciente, você precisa tomar muito cuidado, porque você pode gerar uma série de efeitos colaterais, como por exemplo intercorrências do tipo ETIP, que são causadas em pacientes nessas condições, com já um bloco de inflamação já pré-programado e pré-estabelecido dentro do corpo. Então é preciso tomar muito cuidado quando nós formos fazer uma avaliação e uma anamnese. Pacientes crônicos que tomam medicação direto precisam de cuidados mais apurados da nossa parte, para que a gente não piore uma situação que já está muitas vezes controlada. E em muitos casos, eu tenho por hábito, por exemplo, fazer uma parceria com o médico que trata o paciente, pedir para que ele informe o médico dos tratamentos que vão ser realizados, para que nessa parceria a gente possa conduzir um tratamento estético adequado, com qualidade de vida para o nosso paciente. É isso que é importante. E a qualidade de vida é tudo, né?
A estética tem tudo a ver com qualidade de vida. Nós sabemos que o melhor rejuvenescedor que existe no mundo, qual é? É exatamente a qualidade de vida. Se você tem uma qualidade de vida, pacientes que têm qualidade de vida, você põe um bioestimulador, funciona, você faz uma lise de gordura, funciona, você faz um preenchimento, funciona, você põe fio, funciona, você faz tudo no rosto dela, funciona. Por quê? Porque ela colabora, né? A pele tem nutrientes chegando dentro dela, que vem de dentro para fora. Então ela consegue responder mais rapidamente, de maneira satisfatória, que a gente quer. Pacientes que não têm qualidade de vida precisam ser primeiro orientados com relação a isso. Muitas vezes por equipe multidisciplinar. Quando nós olhamos para um rosto, nós temos algumas características importantes nessa assimetria que eu estava falando agora há pouco. E a primeira delas, sabe qual é? Vou falar para você. É a hipertrofia de masseter. Isso mesmo. Se você olhar para o rosto do seu paciente, não precisa nem olhar para o rosto do seu paciente. Pega alguém na sua casa, ou pega você mesmo, olha na frente do espelho, você vai ver que tem um lado, uma grande parcela importante das pessoas, existe um lado do rosto que está mais hipertrofiado, o masseter. E é exatamente aquele lado que tem menos ruga, principalmente aqui na linha de bigode chinês. Às vezes você observa que o paciente tem o bigode chinês só de um lado, por quê? Não é porque a pele aqui está melhor, é porque desse lado tem um masseter puxando a pele para cá. Então você tem como se fosse uma máscara, né, sendo puxada. E você, quando você olha, não é que aqui tem mais ruga, é que aqui tem uma ruga que não está aparecendo. Porque na hora que você diminui esse masseter com toxina botulínica, e a gente ensina isso também no livro de protocolos minimamente invasivos, você afina o rosto do paciente usando toxina botulínica. Muitas vezes tirando a necessidade de uma bichectomia. Na minha opinião, pessoal, Wagner, eu entendo que o paciente, antes de ser submetido a uma bichectomia, o colega deveria sim fazer uma avaliação dessa hipertrofia de masseter. E o mais legal de tudo é que quando você usa a toxina botulínica do jeito adequado para diminuir a hipertrofia de masseter, sabe o que acontece? Quase nunca ele volta, porque o corpo ele muda os vetores de contração muscular e aquele masseter para de ser hipertrofiado. A menos que o paciente tenha, por exemplo, uma perda dentária muito grande de um lado, que o cérebro acaba compensando utilizando outro lado, para você poder entender que normalmente a hipertrofia de masseter ela tem uma origem ou dentária ou parafuncional. O jeito de dormir, enfim, uma série de outros fatores. Mas quando você olha para um masseter hipertrofiado, muitas vezes tem paciente que é submetido a uma bichectomia ou uma lise de gordura. Não é assim. Primeiro a gente tem que olhar, como cirurgiões dentistas, para o todo, do rosto do paciente. E muitas vezes um botox já resolve o problema. Aconteceu muito, mas muito comigo na minha clínica diária. É claro que a bichectomia é um procedimento muito bacana do ponto de vista estético. Mas convém a nós, cirurgiões dentistas, termos certeza que aquela bichectomia está sendo realizada de maneira adequada, removendo todas as outras possibilidades menos agressivas para o paciente. O mesmo acontece com a gordura. Quando você faz uma avaliação por ultrassonografia da camada de gordura, o que a gente faz? A gente consegue estabelecer exatamente qual é a profundidade da agulha que a gente vai colocar. Então, por exemplo, a gente consegue ver quantos milímetros da epiderme está o compartimento de gordura do rosto. E aí você, vamos supor na linha de Jaws aqui, você consegue marcar na agulha de insulina e você vem exatamente na profundidade adequada e faz uma proporcionalidade das doses, colocando doses menores em áreas que tem uma prega menor do que 2 centímetros, como eu havia falado anteriormente. Então você agora, com a ultrassonografia, por exemplo, você tem um refino muito legal para poder atingir essas camadas de gordura do rosto e conseguir fazer uma diminuição, diminuindo esse peso de maneira adequada e fisiológica e controlada. Porque você vai medindo depois de 2, 3 semanas, você vai vendo que vai diminuindo lentamente aquela camada de gordura. Lembrando que a gente não pode remover toda a camada, porque senão a gente vai causar flacidez e provavelmente fibrose. Precisa tomar muito cuidado com isso. É nesse aspecto que nós temos que nos atentar quando nós falamos em camada de gordura do rosto. Então, o grande desafio, quando nós fazemos esse lifting, né, é justamente diminuir o peso.
Um outro aspecto importante para a diminuição de peso, sabe qual é? O músculo platisma. O músculo platisma ele exerce uma contração que acaba puxando as estruturas para baixo. Normalmente, muito associadas às linhas de marionete. Então, pacientes que têm gordura hipertrofiada, que acaba criando a linha de Jaws, com linha de marionete bem pronunciada, é indicado também para fazer toxina botulínica em platismo. Por quê? Porque quando você aplica a toxina botulínica no platismo, você relaxa essa musculatura e diminui a tensão exercida em relação à área inferior do corpo, facilitando o trabalho de lifting depois. Só que qual é o grande problema quando você adota esse tipo de estratégia? É dizer ao paciente que ele não vai ter resultado no primeiro dia. Então, estratégias estéticas de face que prometem liftings imediatos têm prazo de validade curto. Por quê? Porque você não tem como vencer essa gravidade toda de uma hora para outra. Não existe mágica na vida. Você tem que primeiro diminuir o peso para depois subir. Isso é uma coisa óbvia, né? Mas existem estratégias que são adotadas, a gente respeita todos os protocolos que existem hoje. Eu, como cirurgião dentista, admiro as ideias e as inovações que vêm surgindo, tanto pela indústria, que vem desenvolvendo cada vez mais produtos interessantes para a gente, como para os colegas, que desenvolvem protocolos muito bons, que promovem esse lifting facial. Só que, se essa pele estiver pesada, se fizer um lifting facial com fios, por exemplo, um lifting temporal, que é muito comum muita gente fazer, isso vai ter, o que vai acontecer? Vai ter prazo de validade curto, porque você tem muito peso, aquilo não segura, não tem como segurar. Então qual é a estratégia? É você diminuir o peso. E um dos pontos importantes para a diminuição desse peso em pacientes com hipertrofia de camada de gordura é a lise de gordura. Saber fazer direitinho, saber fazer, aplicar no ponto certo, com a dose certa, com ou sem ajuda de ultrassom. Com ultrassom é muito mais seguro. Com ultrassonografia você sabe exatamente a camada tal. Mas, se você não tem ultrassonografia, você tem condições de você, através de experiência clínica de alguns colegas, e fazer um bom treinamento, um bom curso, uma boa capacitação, você conseguir determinar com uma certa segurança relativa como é que se faz essas lises. Porque quando você diminui o peso, facilita tudo para subir depois. Aí você pode fazer o que você quiser. Lifting temporal, preenchimento de malar, preenchimento na região de asa de nariz. Você pode fazer o que você quiser, MD codes. Qualquer coisa que você fizer, vai ficar mais fácil, porque a pele está mais leve e também mais saudável. Porém, esse meio termo, saber exatamente em que momento a gente deve parar de fazer essa lise é o grande desafio do harmonizador facial. Porque a gente tem que associar a estética, o resultado final, com a saúde da pele e do paciente. Esse é o grande desafio. Esse é o grande jogo que quem trabalha com harmonização tem que saber. E para isso tem que conhecer dermatologia, tem que saber de pele, tem que conhecer todas as lesões dermatológicas, como elas surgem, para poder entender o que pode acontecer se você usar de maneira inadequada um material que você vai injetar no rosto. Você tem que conhecer de anatomia da face completa, tem que saber como é que funciona. E tem recursos pessoais de treinamento, de conhecimento e recursos tecnológicos, como por exemplo a ultrassonografia, que ajuda bastante o profissional de harmonização. Esse é o futuro. Vai por mim. Um grande desafio do livro Protocolo Lifting Express foi esse. A gente estabelecer para cada padrão de rosto qual planejamento precisa ser adotado, qual estratégia a ser adotada. Porque não dá para você padronizar o mesmo tratamento para todo mundo. Isso não existe em lugar nenhum, muito menos na estética. Cada paciente envelhece de um jeito, cada paciente tem uma fisiologia totalmente diferente, uma resposta totalmente diferente a determinados produtos. Então, quando você personaliza um tratamento, você está respeitando os limites e tudo aquilo que a pele daquele rosto, que aquele rosto pode dar para você. Então o grande desafio é você saber em que condições eu tenho que fazer toxina de platisma, em que condições eu tenho que fazer lise de gordura, em que condições eu posso fazer direto lifting, porque tem paciente que você pode fazer direto lifting, funciona muito bem, obrigado. Para cada tipo de caso, uma estratégia diferente adotada. É isso que a gente ensina no nosso livro e nos nossos cursos do Protocolo Lifting Express. Mas,
como nós estamos nesse bate-papo, nessa conversa gostosa aqui, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar o seguinte: esse rosto, ele precisa ser removida essa gordura localizada dele? Esse rosto precisa da toxina botulínica do platismo por causa dessa contração? Esse rosto eu posso fazer já o lifting direto? Esse lifting eu vou fazer como? Com bioestimulador? Que tipo de bioestimulador? Hidroxapatita? Vou fazer com ácido L-polilático? Vou fazer com, sei lá, com outros tipos de bioestimuladores que existem no mercado? Qual o melhor para aquele paciente? Outra coisa, existem bioestimuladores que agora estão associando materiais de preenchimento, que é para dar, além da bioestimulação, porque a gente sabe que a camada de colágeno, a derme. A epiderme leva 21 dias para se renovar. A derme são 3 meses. Então não adianta você prometer para o seu paciente, com um bioestimulador de colágeno, que o colágeno dele estará estimulado em 15 dias, porque não vai. Você pode fazer edema no rosto dele. Aquelas fotos de pós-imediato não significam absolutamente nada para quem é harmonizador. Eu quero ver uma foto depois de 1 mês, 2 meses, para ver como é que ficou o rosto da pessoa. Aí sim. Aí a gente está vendo um resultado legal. A derme, ela precisa de tempo para se renovar. Então um bioestimulador, ele leva 3 meses em média para poder começar a dar resultado. Isso é fato. Isso não é só o bioestimulador de colágeno injetável. Isso vale para microagulhamento, isso vale para peelings, isso vale para qualquer tipo de bioestimulação com laser, qualquer coisa que você vai fazer. Existe uma fisiologia que precisa ser respeitada. E essa fisiologia a gente tem que entender. Agora, uma estratégia interessante é fazer essa mistura, usar 2 estratégias. Uma para o paciente já ficar feliz, porque você já promove um lifting, que é através dos preenchedores faciais. Você pode associar bioestimuladores com preenchedores. Ou usar esses produtos que estão surgindo no mercado aí, que já vem as 2 coisas juntas. Para quê? Para já dar um resultado relativo para o paciente, para ele já ficar motivado, enquanto não surge aquele resultado de médio e longo prazo, que é o que a gente quer. Que é ver a pele do paciente com uma camada de colágeno aumentada. E a gente precisa tomar cuidado também, porque nem sempre estimular colágeno é bom. Sabia disso? Tem situações em que não é bom estimular colágeno. Este ano eu dei curso pelo Brasil inteiro, e sempre usando a ultrassonografia. A camada de espessura dérmica maior que eu encontrei até hoje, de 3,2 milímetros, foi numa senhora de 63 anos. Essa senhora, ela tinha uma espessura dérmica maravilhosa, uma qualidade de colágeno espetacular. O estilo de vida dela é maravilhoso, pessoa que, sabe, que tem alimentação saudável, que se cuida e tudo mais. Porém, houve um exagero na produção, no uso de bioestimuladores. E o que aconteceu? Essa pele ficou muito bioestimulada, colágeno pesa mais que gordura, o que aconteceu? Rugas gravitacionais. Bigode chinês, marionete, região de subocular. Por quê? Porque você teve um aumento do peso. E aí? O que fazer agora? Porque com a gordura a gente coloca a substância, a gente remove, a camada de gordura e melhora o peso. E o colágeno? E agora? Esse é o grande desafio, que a gente tem que encontrar uma solução para isso. Então, esse tipo de paciente, por exemplo, é totalmente contraindicado para bioestimular colágeno. Por isso que é importante, muito importante, a gente avaliar muito bem, não só pela prega, que a gente faz aqui, mas também porque aqui é muito subjetivo, embora a gente saiba que quando a pessoa estica muito a pele, a gente sabe que o colágeno dela não está legal. Mas só pela preguinha e ficar puxando e beliscando o rosto, isso não é a forma ideal para se avaliar um colágeno. A forma ideal é enxergar o colágeno lá dentro, como se faz com o aparelho de ultrassom. É assim. Pelo menos é assim que a gente está trabalhando. Mas, enquanto não se tem, vamos usar essa coisa de ficar puxando mesmo para ver como é que é. Porém, o paciente que tem excesso de colágeno também pode produzir rugas gravitacionais. E o mais grave, difícil de reverter. Precisamos tomar cuidado com isso. Um outro desafio também que nós temos com relação à gordura, principalmente de papada, qual é? Existem pacientes que têm sobrepeso. E a gente precisa entender que o tratamento que nós, como harmonizadores, fazemos, tanto com o uso de substâncias químicas para isso, para fazer a lise de gordura, quanto de lipoaspirada, é que muitas vezes o paciente precisa emagrecer primeiro. A gente só consegue
o trabalho nosso ideal é trabalhar com gordura localizada. E gordura localizada é diferente de gordura de sobrepeso, por exemplo. Então é preciso ter muita tranquilidade quando você avalia um paciente com o rosto cheinho por conta do sobrepeso e de maneira bem tranquila e bem carinhosa dizer para a pessoa, que nem todo mundo gosta que você chame ela de gordo, né? Então você tem que chegar para a pessoa de maneira adequada, profissional e dizer, olha meu amor, você tem que diminuir o seu peso, até para a tua saúde. Porque quando a pessoa diminui o peso, aquela gordura de papada vai embora. E muitas vezes o que sobra é uma camada pequena, que você vai remover facilmente, se precisar, usando as substâncias químicas que a gente tem disponível, com as técnicas e com a tecnologia que a gente tem disponível. Então, gordura em face, a gente tem que tirar as gorduras que estão em excesso, localizadas, não aquelas gorduras oriundas da alimentação. Porque muitas das vezes a gente acaba, não digo prometendo, né? Mas para o paciente acaba entrando isso, né? Prometendo uma coisa você não consegue entregar, porque ele precisa da colaboração dele. Eu entendo que tem muitas vezes, eu já vi colegas usar essa estratégia de diminuir um pouco da gordura para o paciente ficar mais animado, para poder fazer um regime ou fazer uma reeducação alimentar depois. Mas tudo isso tem que ser muito bem conversado com o paciente, muito bem conversado. Porque o rosto, ele demonstra muito a questão do sobrepeso. Uma pessoa que está acima do peso, ela fica com o rostinho mais cheio mesmo. E isso, às vezes, pode prejudicar o paciente em vez de ajudar. Então é isso. Quando a gente fala em gordura facial, tem vários fatores associados que a gente precisa avaliar um por um antes de tomar a medida, o protocolo e a estratégia que a gente vai usar para resolver e minimizar essas marcas do tempo do paciente. Uma outra estratégia legal é nós utilizarmos o uso de fototerapia, isso ajuda bastante. Sobretudo, luz polarizada azul. A luz polarizada azul, ela é ativadora de macrófago. Eu tenho um trabalho científico publicado numa revista de saúde aqui no Brasil, que prova que a luz polarizada azul em macrófagos aumenta a sua atividade, aumenta o seu poder de fagocitose. E o macrófago, ele é uma célula muito importante que vai fazer a fagocitose daqueles adipócitos que você resolveu. Quando você faz uma análise de gordura, você tem a ação do sistema imunológico gerada principalmente pelos macrófagos, que vão ajudar no emagrecimento facial. Então, estratégias do tipo utilizar a fototerapia luminosa nas regiões onde você fez a lise é importante porque facilita o metabolismo para consumir essa gordura. Outra coisa, aquelas compressas que a gente põe muitas vezes quando a gente está fazendo um tratamento de lise de gordura, por que a gente põe? Na verdade, aquilo lá tem a ver com a vascularização do tecido adiposo. O tecido adiposo tem uma vascularização muito baixa. É uma vascularização baixa. Então, quando você comprime, você diminui o aporte de oferta de nutrientes e facilita também, né, a morte desses adipócitos para a gente poder acelerar o processo. Mas não pode ser feito num período muito prolongado. Essas cintas, né, que a gente coloca, essas faixas que comprimem o tecido gorduroso, isso em qualquer lugar do corpo. Tem que ser usada com critério, não pode ser usada de qualquer jeito, nem com exagero demais. Mas elas devem ser usadas sempre como coadjuvantes no processo de emagrecimento ou no processo de lise de gordura. Então, a luz polarizada azul, junto com essas compressas, pode ajudar bastante. Outra coisa são as drenagens. A drenagem facial é muito importante. Existem esteticistas que fazem esse trabalho de drenagem muito bom. Eu conheço colegas dentistas que fazem. Eu sei fazer drenagem facial. Eu mesmo faço no meu paciente. Então, assim, a drenagem facial é muito importante. Por quê? Porque a drenagem facial facilita a eliminação dessa gordura que nós vamos fazer a lise dela para ser absorvida pelo corpo. A gente precisa tomar essas providências que são adicionais, são muito importantes, que ajudam. Inclusive o uso de ultrassom, o ultrassom terapêutico, né? Também para facilitar a absorção dessa gordura que a gente está querendo eliminar do corpo naquele lugar. Então essas estratégias são muito legais, que facilitam bastante a gente eliminar esse peso da face para devolver ao nosso paciente aquele aspecto mais jovial, que é o lifting, né? Que é o tão famoso lifting que a gente precisa exercer.
Essa é a dica que eu tenho, esse é o bate-papo que eu queria trazer para vocês hoje. Estou à disposição. Quem precisar de fazer contato com a gente, conversar, é só entrar em contato com a Editora Napoleão, que a gente vai ter o maior prazer e o maior carinho em trazer para vocês toda a informação que precisa para a gente poder bater esse papo melhor e desenvolver cada vez mais estratégias para devolver para o nosso paciente o aspecto jovial que ele tanto procura, amenizar as marcas do tempo. Já que nós, seres humanos, resolvemos viver mais, né? A média de idade da humanidade aumenta sempre, né? Haja visto que hoje nós já estamos passando aí, chegando próximo dos 80 anos na média de idade, por que não viver essa idade a mais, né? Esse tempo a mais que nós estamos conseguindo para a gente de maneira legal, né? Com mais saúde, com mais beleza, com mais autoestima, para que a gente possa viver uma vida cada vez melhor enquanto a gente estiver por aqui. Essa é a ideia, esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Fiquem todos bem. Protocolo Lifting Express, próximo livro. Beijo grande.